Boa noite, gente. A pergunta da nossa live de hoje é: por que, fazendo os combinados com as crianças, elas passam a obedecer e a serem mais cooperativas e fazem o que é preciso? Você sabe quais são os segredos dos combinados? Então fica aí com a gente, manda essa live aí para outras pessoas e a gente vai te responder isso até no final. Quais são os segredos? O que tem nesses combinados que as crianças dão conta de serem mais colaborativas, de serem mais participativas, de atenderem ao que é pedido para elas? Por quê? Vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês quais são os benefícios dos combinados. Nós temos aí mais de 15 benefícios que os combinados trazem no desenvolvimento da criança. Então vamos lá. Primeiro, é o mais importante. As crianças passam a ser colaboradoras, elas passam a contribuir mais, a cooperar mais com o que é pedido para elas. Então, a cada dia elas cooperam mais. Outra coisa, elas ficam menos ansiosas. Quando você começa a usar os combinados com as crianças, sabe aquela ansiedade da criança? Aquilo vai embora. Outra coisa muito importante, diminui as birras e até acaba com as birras os combinados. À medida que a criança vai crescendo, vai entendendo, as birras somem. As crianças também passam a entender melhor as regras. Como se comportar em tal situação, de que forma que elas precisam se comportar, elas vão entendendo isso cada vez melhor. Elas aprendem cada vez melhor. Outra coisa também, elas desenvolvem a empatia, ou seja, elas passam a entender o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Então, isso é muito importante. Elas também aprendem o senso de justiça, começam a desenvolver o senso de justiça. Olha que interessante. Conseguem equilibrar melhor as emoções. A cada dia elas conseguem entender melhor como se autocontrolar, porque elas aprendem o autocontrole. Elas aprendem também a expressar melhor os seus sentimentos e as emoções. Elas aprendem a entender o que ela está sentindo, o que ela tem, é raiva, é medo, é fome, é tristeza. As crianças começam a entender melhor e a expressar, aprendem a expressar melhor os seus sentimentos. Elas aprendem também a lidar com a frustração, porque a gente sabe que, de alguma forma, todo ser humano sempre se frustra por alguma coisa. Não é possível a gente não deixar que as crianças sofram por frustração. Elas precisam até ter certas frustrações para elas poderem entender e poderem aprender a lidar com a frustração, porque o mundo tá aí, né? E a gente tá sempre se frustrando, e eles vão crescer e também vão se frustrar. Elas aprendem também o verdadeiro sentido da palavra respeito. Elas aprendem a respeitar o outro e a respeitarem a si próprias, porque a gente também tem que desenvolver o autorrespeito, não é? Não é só pelo outro e nem só pela gente. É preciso que a gente respeite o outro e a gente também seja respeitado. As crianças aprendem isso com os combinados. Elas aprendem também a lidar com os conflitos, não só a lidar com os conflitos que surgem, mas também a evitar novos conflitos, porque elas aprendem a questão da conversa, do diálogo, de como fazer para poder resolver tal situação. Então, os conflitos também são evitados. Elas aprendem também a gerenciar a própria vida, porque elas aprendem a se comunicar melhor, a ouvir, aprender a ouvir, aprender a expor suas ideias, o que elas pensam, o que elas sentem, porque elas são valorizadas, porque elas são ouvidas. Então, elas também aprendem a ouvir e aprendem a valorizar o outro também. Então, elas conseguem se comunicar melhor. Elas aprendem também a conviver de forma harmônica e saudável com as pessoas que estão ao seu redor, seja com a família, seja com os amiguinhos na escola, com os primos, com os irmãos. Então, as crianças aprendem a conviver de forma harmônica. Elas aprendem também a cumprir a rotina.
elas aprendem a importância da rotina e como é bom ter uma rotina. Então elas aprendem e aquilo ali já passa a ser um hábito. Elas desenvolvem bons hábitos, porque enquanto você cumpre a rotina, você vai aprendendo a desenvolver bons hábitos. Elas aprendem também que os limites são definidos em conjunto, elas aprendem a respeitar os limites, porque elas aprendem que enquanto elas estão fazendo os combinados, não é só o adulto que manda, que faz, que dá ideia, não, ela também dá a ideia dela. Então os combinados, os limites, as regras são mais facilmente cumpridas pelas crianças. E outra coisa muito importante também é que elas aprendem várias competências de habilidades de vida, como por exemplo, resolução de problema, não é? Porque nós somos, enquanto somos crianças, a gente tem que aprender a resolver problemas no futuro, porque quando a gente for adulto, o que a gente mais faz na vida, né? Resolver problema? As crianças precisam aprender também. Elas aprendem, elas adquirem autonomia, independência, responsabilidade, autodefesa, aprendem a identificar e se defender de maus tratos, de bullying, de abusos. Olha quantos benefícios são propiciados para as crianças que aprendem a fazer os combinados. Aí agora eu vou te contar os segredos que talvez ninguém tenha te contado sobre os combinados. Por que que eles realmente... por que a criança, quando participa dos combinados, ela realmente atende, ela realmente faz o que é pedido, né? Faz o que é combinado. Por quê? Primeiro, gente, que o combinado não é varinha de condom, não é mágica, que você faz assim, agora nós vamos fazer um combinado, tá? E a criança vai obedecer tranquila e calma. Não é bem assim. É o primeiro segredo. O combinado não é varinha de condom. Outro segredo, não é sempre de acordo com a vontade do adulto. O adulto que decide o que vai ser feito e a criança tem que obedecer. Não é assim. Eu tenho que deixar claro isso para você, que não é dessa forma que vai acontecer. Não é uma forma de manipular a criança. O combinado, ele não é uma forma de manipulação. Não é para você fazer a criança te obedecer, para ela ser um robozinho, fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Não, o combinado não é uma forma de manipulação. O combinado é construído junto. Então, ele não é para manipular a criança. E, às vezes, pode ser que aconteça que o combinado vai ser fazer uma coisa que a criança quis. Ou pode ser uma coisa que o adulto quis. Nós vamos combinar, nós vamos trocar ideia. Então, o combinado não é manipulação. Outra coisa, é preciso ter consistência, persistência e frequência na elaboração dos combinados e na ação, no dia a dia, porque senão eles não vão funcionar. Não é algo assim de uma hora para outra que vai acontecer. Tem que ter consistência, persistência e frequência na prática dos combinados. Outra coisa importante, outro segredo, tem que ouvir a criança. A criança tem voz. Enquanto a gente faz os combinados com ela, ela precisa ser ouvida, levada em conta, levada em consideração, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, o que ela gostaria de fazer, o que ela precisa. A criança é considerada o tempo todo. Tem que ouvir a criança, sim. Então, é outro segredo aí que eu acho que talvez você não conheça sobre os combinados. Outro segredo, é um processo de aprendizado contínuo. É dia a dia. A criança leva tempo para aprender. Os combinados são uma forma de ensinar. A criança vai aprender uma série de habilidades enquanto ela faz os combinados com os adultos. Ela aprende um tanto de coisa. Então, leva tempo para aprender. Eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo, a criança não nasce sabendo. Ela está em fase de desenvolvimento. Ela precisa aprender. Você não vai querer que de um dia para o outro a criança se torne responsável, autônoma, etc. Não, é um aprendizado, é dia a dia. Ela não consegue cumprir de imediato o que é combinado. É preciso tempo, é preciso aprendizado, é preciso repetição, frequência.
É preciso que a cada dia ela aprenda um pouquinho, a cada dia ela se aprofunda mais naquilo, ela entende melhor e ela vai cumprindo aos poucos. Não é de imediato, é outro segredo. Com os combinados, não é varinha mágica, não é de imediato que ela vai cumprir todos os combinados, que ela vai fazer aquilo que foi combinado. E não adianta punir a criança quando ela não cumpre o combinado, ok, gente? A punição, ela não resolve. A criança pode até na hora ali obedecer, mas depois ela vai repetir aquilo que ela estava fazendo de inadequado, que você não queria, que não foi combinado. Então, não adianta punir. Existem outras estratégias para a gente lidar com isso. Não é a punição. Outro segredo, que nós não podemos criticar e nem julgar a criança quando ela não cumpre o combinado. Não podemos julgar e nem críticas. Isso não tem como. Então, esses são os segredos dos combinados, que talvez você pensava que era de uma outra forma, que era aquela coisa assim, nossa, fez o combinado, vai estar tudo certinho, perfeito, a criança vai ser aquele robozinho que você sempre sonhou. Não, sinto te dizer que não é assim. Agora, eu posso te falar, como lidar com as birras? Use os combinados. Como tratar os filhos com gentileza e firmeza? Com os combinados. Como educar sem gritos, sem palmadas, sem castigos, sem punição e sem prêmios? Usando os combinados. Como conseguir um ambiente familiar mais leve, harmônico, sem estresse? Não é o seu sonho? Aquele dia a dia tranquilo, sem estresse, sem confusão, sem briga, usando os combinados. Como conseguir o respeito do seu filho, sem que os pais sejam autoritários, e sim autoritativos? Lembra que eu falei ontem? O autoritativo é aquele que respeita o filho e é respeitado. Ele não é nem autoritário e nem permissivo, ele é o equilíbrio, ele é o meio de campo, ele é autoritativo, ele respeita o filho e ele conquista o respeito do filho. Então, ele não impõe respeito, ele conquista respeito. Então, é o pai autoritativo. Então, como conseguir que seus filhos sejam autodisciplinados, cooperadores e responsáveis? Usando os combinados. Como conseguir que os filhos cooperem com as tarefas de casa? Gente, os combinados, ok? É os combinados que você vai usar. Como sair do círculo vicioso dos maus comportamentos dos filhos para o círculo virtuoso da cooperação e da harmonia? Usando os combinados. Como que você consegue se conectar ou reconectar com seu filho? Gente, já sabe a resposta, né? Usando os combinados. A nossa live de hoje foi bem rapidinha, porque eu queria frisar essa questão do segredo dos combinados e falar para você que a gente está à sua disposição. Se você tem dúvidas sobre como lidar com os filhos, como fazer os combinados, como montar, né? A gente sabe o passo a passo para você montar os combinados, como que deve ser feito, de que forma, quais conceitos, quais princípios que você usa enquanto você faz os combinados com seu filho. Agora, que ele funciona, gente. É maravilhoso. Então, amanhã eu não vou fazer live, né? Porque amanhã é sábado, mas segunda-feira a gente volta. E nós estaremos aqui fazendo mais uma live para você. A gente vai falar sobre a diferença entre o quadro de rotinas e o quadro de recompensas. Você já ouviu falar? Então, nos segue aí que nós vamos falar mais para você sobre isso. E coloque aí nas suas dúvidas aí, suas perguntas, que a gente vai estar aqui para esclarecer. Um abraço, fica com a gente. Tchau, tchau.